Aqui é Sandro Alves, do canal Manual de Franquias, e hoje o assunto é multifranqueado. Eu quero mostrar para vocês o que é multifranqueado, de onde isso surgiu, por que tem ganhado tanta força aqui no Brasil, algo que é muito comum nos Estados Unidos, as vantagens e as desvantagens de ser um multifranqueado. Para falar sobre isso, eu trouxe Alberto Oyama. Prazer, obrigado por você ter disponibilizado esse tempo para falar comigo. E o Alberto, ele é um multifranqueado com 20 operações. Alberto possui 18 operações L'Occitane e 2 operações da Mr. Cat. Alberto, eu quero começar mostrando para o pessoal o seguinte: o que é, afinal de contas, ser um multifranqueado? O que é um multifranqueado? Ok, obrigado pelo convite, Sandro. É um prazer estar aqui com você, né, passando um pouco de... A gente tem que... Uma das nossas... eu acho que um dos nossos deveres como empresários é sempre dividir o nosso conhecimento, né? Então é um grande prazer estar aqui com vocês. E eu também sempre busco conhecimento aí das pessoas que... A troca é boa, né? É muito boa. Então, o multifranqueado, ele é o franqueado que ele opera várias unidades de uma mesma marca, ou ele pode ser um multifranqueado com multimarcas. Ele opera várias unidades de várias marcas. Então, ele tem um volume de unidades, ou seja, de uma marca só, ou seja, de várias marcas, né? E geralmente em cidades menores, ou em cidades menores, onde você não consegue fazer, não dá para ter 2 ou 3 unidades da mesma marca, então o franqueado acaba tendo várias marcas no mesmo shopping, por exemplo. Entendi. Ele já passa a ser... Ou seja, o multifranqueado é aquela pessoa que tem várias unidades, podendo ou não ser da mesma marca. Sim, exatamente isso. Você diria que é mais vantagem ser um multifranqueado monomarca, ou seja, ser dono de uma única marca, de um único brand, ou você ter lojas de marcas diferentes? Você vê qual a vantagem e a desvantagem dos dois modelos? A vantagem de ser monomarca, né, quando você se especializa em uma operação, se tiver espaço para você crescer, a replicação é muito mais fácil. Tá, né? Porque você está trabalhando com uma coisa só, estoque e tudo mais. E tem mais sinergias, então se a montagem, preparação de equipe, então é tudo, você está falando tudo de uma marca só. Certo. Né? Isso quando permite essa escala na mesma cidade, a ponto de você não ter que sair, porque tem a logística de tudo isso, né? Então, eu vou ser monomarca, muitas unidades, mas em várias cidades. E a logística para isso? A logística deve ser complicada, distribuir produto e coisas do gênero, atender e dar suporte, né, para essas lojas em cidades diferentes. Essa é a vantagem de ser monomarca, você entrega, você tem mais sinergias, replicar fica mais fácil, né? Tá. E aí olhando sempre aí até onde você pode ir. Aí tem a questão tributária também, que é um grande desafio hoje no nosso país, né? Então até onde você pode crescer com essa marca, né, em determinado segmento. Falando-se em vantagens de ser multimarcas, também tem sinergias de equipes, às vezes equipe de vendas, no back-office, né, mas você está falando muito provavelmente em segmentos diferentes. Você ganha poder de negociação, se for operações de varejo shopping center, você ganha poder de negociação com os shopping centers. Porque o shopping te vê como alguém que está levando negócio e gente lá para dentro. Os shoppings, ele busca lojistas, né, fortalecidos, então com essa crise que nós passamos, então com experiência, né, isso ele acaba, as negociações são melhores nesse sentido. Entendi. Né? Ou seja, então, o próprio shopping acaba, inverte um pouco. Eu poderia dizer que o jogo inverte um pouco, ou seja, o shopping passa a te desejar e não só você querer entrar lá. Sim. Isso facilita a negociação. Não vou falar que inverte, mas equaliza um pouquinho, porque eles são muito grandes. Né? Eles são muito grandes. O poder de fogo do shopping é bastante grande, né? Sim. Olha, mas eu sei que você não começou sua vida sendo empreendedor, empresário. Você era funcionário do Banco do Brasil, correto? Sim, correto. Conta essa história pra gente.
Eu fui funcionário do Banco do Brasil durante 10 anos, comecei como office boy, um menor aprendiz no Banco do Brasil, passei no concurso interno, fui efetivado como escriturário, tive uma carreira até sendo gerente de setor, não em agência, na área administrativa, né? Mas sempre tive o sonho de ter o próprio negócio. E escolhi, de tudo que eu pesquisava e olhava, né, enquanto era funcionário, entendi que a área de franquias era um bom caminho. Né? Então, ter o negócio formatado, ter manuais. Então, eu, por ter trabalhado no Banco do Brasil, então já estava muito acostumado com normas, manuais, então... falar em manual, isso para mim é procedimento, padrão, para nós, né, para quem era do banco, foi muito tranquilo. Entendi. Né? Ou seja, seguir as regras do jogo do franchising, para você não foi um problema. Não foi um problema. Muito. Porque para quem não sabe, no sistema de franchising você tem uma série de regras, né, que é criado pelo franqueador e que você precisa seguir de modo que se cria um padrão nas diferentes lojas em todo o território em que ela atua. E para você que veio de uma operação grande, que é o Banco do Brasil, um banco é normalmente muito sistematizado, processualizado, regra para tudo, governança corporativa fortíssima, tem que andar na linha. Isso, ou seja, te ajudou bastante. Me ajudou bastante. Foi muito tranquilo operar uma franquia. E aí o grande desafio foi liderar pessoas, equipes, né, de vendas e buscar o resultado no ponto de venda. Esse foi o grande desafio. A parte operacional, receber a franquia, geralmente a área de marketing, ela te manda mensalmente as vitrines ou o layout, o que mudar, né? Nós não precisamos ser criativos para definir como vai ser a vitrine. Tem alguém pensando nisso. Já vem tudo pronto para nós. Então essa parte foi muito tranquilo, né? Se ajustar a isso. Quando teve um debate que eu mediei na DPU Action, que você era uma das pessoas, você usou um termo que eu gostei demais. Você falou assim: olha, quando eu procurei empreender, eu vi que o melhor caminho era a franquia, porque ali eu passava a ser um operador e eu sou um excelente operador. Me explica melhor, e para quem está ouvindo, talvez não entenda essa ideia do franqueado ser um bom operador. Tá. O que significa isso? Quando eu busquei a franquia, eu abri meu próprio negócio sendo uma franquia, então eu recebi todo o know-how para montar a operação. Então a parte que vem da franqueadora, produtos, especificação, vitrine, como treinamento em produtos, né, sistema, tudo isso eu já recebi. Manuais e tal. A nossa responsabilidade, a nossa parte é montar uma equipe e buscar resultado no ponto de venda. Então atender com excelência e tal. No varejo, na área de franquia, se diz o seguinte: o sucesso de uma franquia ela depende de 50% do franqueador e 50% do franqueado. Okay. Então tá, vamos lá. Essa é uma regra que o pessoal gosta de dizer muito. Meio a meio. Meio a meio. E aí eu digo o seguinte: a minha parte são 50%, né, no sistema, numa franquia, porque tem a franqueadora e o franqueado, mas quando a gente vem para a operação, os meus 50 se tornam 100%. Claro, né? 100% então, dos seus 50. Então 100% dos meus 50. Então assim, nós temos uma responsabilidade e ao mesmo tempo um espaço para fazer um belo trabalho. Né? Então, não falando em produtos, não falando em precificação, nada, mas o franqueado ele tem que desenvolver habilidades em potencializar o seu resultado. Seja através da sua equipe, seja através do atendimento, seja achando formas diferentes de buscar resultados. Se o fluxo está baixo, né, seja no seu shopping, você vai ter que fazer parcerias para trazer fluxo para a sua operação. Então, nós temos vários pontos que você não consegue. Você não consegue mexer no fluxo de um shopping. Isso. Né? Mas você consegue mexer no fluxo da sua loja. Né? Você não consegue... existe uma curva, existe uma média de conversão, né? A gente fala, é um dos indicadores, a conversão, o número de pessoas que entram na sua loja, o quanto você converte, né? Você tem a média da rede, a média do varejo, mas você
melhorando o atendimento, você consegue melhorar a sua conversão. Claro. Né? Então, tudo isso é o papel do franqueado. Tudo isso é o papel do franqueado, ou seja, trabalhar de fato o ponto de venda. Sim. Com o atendimento. E aí, a partir disso, quando você consegue, aí talvez esse seja um dos principais pontos estratégicos para você, para nós sermos multifranqueados e ter escala, não basta só, não é porque você tem a oportunidade e tem o capital necessário para isso. Isso. Né? Nós precisamos do resultado. Exatamente. O que você investe tem que voltar, né, Alberto? E por falar nisso, eu quero resgatar lá atrás, quando você começou. Você começou com uma loja do Contém Uma Grama. Sim. Você chegou a ter quantas lojas do Contém Uma Grama? Eu cheguei a ter 15 operações. 15 operações. Aí depois você saiu do Contém Uma Grama e L'Occitane junto com a Mr. Cat. Quando você percebeu que queria ou deveria seguir esse caminho do multifranqueado, ou seja, de ter várias operações debaixo de você? Foi assim, nós tínhamos uma unidade onde a nossa primeira unidade nós passamos muita dificuldade por falta de experiência no varejo. Foi a primeira loja. A primeira unidade, nós tivemos muita dificuldade. A loja era o seguinte, ela faturava 50% necessário para atingir o ponto de equilíbrio. Então, nós tínhamos um belo problema na mão. Tá. Né? E aí passamos lá 6 meses com a loja no vermelho, pensando o que fazer, se a gente fechava ela, se vendia, né? Estava quase desistindo. Estava quase desistindo porque o capital o dinheiro estava acabando. Né? Eu falei para a gente brigar, eu e minha esposa. E você já tinha deixado o banco? Já tinha deixado o banco. Falei assim, daqui a pouco acho que nós vamos ter que vender o seu carro. Falei para minha esposa. Aí depois do seu vai o meu carro. O negócio está, né? Ou seja, as pessoas, na minha terra, eu sou mineiro, na minha terra diz o seguinte: as pessoas veem a pinga que eu bebo, mas não vê os tombos que eu levo. Ou seja, hoje você tem sucesso como multifranqueado, mas passou por muitas dificuldades, muitos apuros. Mas continua contando a história. E na Rua São Bento ela tem muitas óticas e financeiras, né? Onde eles tinham promotores de venda, onde eles convidavam as pessoas para fazer exame de vista grátis e comprar o óculos, ou então para vender dinheiro, para emprestar dinheiro. Era isso, né? Você está precisando de dinheiro, juros baixos e tal. Olhando aquilo, meu problema era fluxo, né? Então eu falei, cara, a gente precisa aumentar o fluxo da loja. Precisa aumentar o fluxo. E aí eu trabalho a conversão. E aí nós tínhamos uma amostra grátis, um sachê de amostra grátis de perfume na Contém Uma Grama, né? Então eu falei para minha esposa, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um panfleto oferecendo, ganhe uma amostra grátis, retire na loja São Bento. Eu vou trazer 50 pessoas, né? Vou convidar 50 pessoas a ganhar a amostra grátis, eu coloco para a loja e você tenta vender alguma coisa para eles. Aí em 2 horas eu levei 50 pessoas lá para a loja interessadas em ganhar um brinde. Você foi panfletar, Foi panfletar. Nós não tínhamos dinheiro para... Dono da loja foi panfletar. Porque a situação nós estávamos no vermelho e a gente não tinha dinheiro para contratar um promotor. Entendi. Você que tinha que ir. Aí em 2 horas levei 50 pessoas para a loja, tem a minha esposa e mais 2 vendedoras, né? E depois de 2 horas eu perguntei para 50 pessoas, porque eu não perdi um papelzinho, era um bom promotor também. E aí falei assim, e aí Simone, quantas vendas nós fizemos? Ela falou assim, eu trouxe 50 pessoas, ela falou assim, nós fizemos uma venda das 50. Entendi. Falei, caramba, temos que aumentar vendas, 50 pessoas, uma venda. Pô, se nós achamos a nossa solução. Porque se em 2 horas eu levei 50 pessoas e ela fez uma venda, se eu levasse 50 pessoas por hora e aumentasse a conversão para 2 ou 3... Você vai ter um dia bom. Em 10 horas de trabalho, a loja abria às 9 e fechava às 19 horas. Já são 500 pessoas. Com 1 ou 2 vendas, nós agregamos umas 10 ou 20 vendas. Se aumentar a conversão para 2, achamos... Isso. E deu certo. Em 18 meses, nós quintuplicamos o resultado dessa operação. Que bacana. Olha só, pessoal, que coisa incrível isso. Muita gente tem a ideia de que eu vou investir numa franquia e vou passar lá só para buscar o caixa. Não existe isso, não. Pessoa como o Alberto, que hoje tem 20 operações, um dia ele estava lá na rua distribuindo panfleto para levar fluxo para a loja dele. Ou seja, a trajetória ela não é tão romântica como pode parecer, né? Aí, voltando para a sua pergunta, quando eu decidi... Quando você decidiu? A nossa loja se tornou rentável,
ela se tornou a terceira melhor loja da rede, era uma loja de rua, ela não trabalhava aos domingos, então fechava domingos e feriados, nós tínhamos 25 dias de trabalho, mas sendo a terceira melhor operação. Numa rede de que tamanho? Na época eram 160 lojas, 160 Poxa, franquias. o terceiro maior faturamento no Brasil. E os 20 primeiros eram shopping centers, porque trabalhavam-se 30 dias, nós trabalhávamos 25 dias. Tá, então você chegou entre os 3 primeiros, no meio da rapaziada de shopping, sendo o terceiro melhor venda. Sim. Fantástico. E aí, as pessoas começaram, a nossa loja virou um exemplo para a franqueadora, todos os franqueados começaram a ser convidados para conhecer o nosso processo de busca de fluxo e melhora na conversão. Você passou a usar isso frequentemente, então. E aí aconteceu o seguinte, nós recebemos para nós, foi um prazer receber os franqueados, porque quanto mais a rede se fortalece, todo mundo ganha. Essa é a vantagem da rede. Essa é a ideia da rede, né? Porque o pessoal acha que é bobagem, mas não é bobagem. Se você está em São Paulo e uma loja da L'Occitane fecha em Manaus, né, em Belém, que é distante daqui, é ruim para a marca. Então, ou seja, o sucesso dos outros franqueados em rede é parte do seu sucesso, porque o fato deles progredirem, evoluírem, faz com que a marca se fortaleça e, consequentemente, a força de atração é maior, correto? Esse é um dos ganhos de você estar numa franquia. Exato. Esses são os pontos positivos. Você já faz parte de uma rede, né, de 100, 150... Não é garantia de sucesso, né, Alberto? Acho que é bom dizer isso, mas você sai largando com algumas vantagens na frente. Aí, a partir daí, o que aconteceu? Os franqueados vinham conhecer a operação, entendiam como se fazer o processo, passavam um dia lá, 2 dias com a gente. Depois, na semana seguinte, ele me ligava e falou assim, Alberto, eu implantei aqui, mas não está dando o mesmo resultado. Eu falei assim, mas você fez o panfleto? Eu falei, eu fiz, mas aí eu mudei algumas coisas no panfleto, porque eu melhorei ele e tal, tá. Aí eu falei, e a promotora, você contratou? Não, aí eu estou usando a minha própria vendedora, porque aí ela... Mas eu falei, mas aí quando ela entra para atender, quem que está lá fazendo papel de promotora? Ninguém. Eu falei, puxa, o pessoal não está conseguindo aplicar a metodologia, que é muito simples. Né? Isso. Então, manter o processo, esse foi um dos desafios. E aí, eu até brincava com isso, pô, tá difícil, a dificuldade em que as pessoas têm em implantar e manter o processo, né? A disciplina, né? E aí foi o seguinte, né? Eu tinha um outro franqueado que me ofereceu, ele também conheceu o nosso processo, a nossa metodologia, quando ele tentou implantar não conseguiu, ele veio me oferecer a loja dele. A operação dele, que estava em dificuldade. Estava em dificuldade. Era um bom ponto? Era um bom ponto, era um bom shopping, era num shopping center. Nós ficamos aí um mês pensando se a gente ia ou não ia arriscar, porque a loja dele era deficitária. Você mal estava saindo daquela dificuldade, saindo da dificuldade, né? E aí nós fizemos um acordo financeiro. Pô, eu acho que eu vou assumir, a gente consegue parcelar e aí a gente já tem uma loja que tá bem, né, tal. Aí fizemos um acordo, fechamos um acordo e no primeiro mês nós duplicamos o faturamento dele. Olha, que massa. Usando a mesma metodologia, mas não, no shopping você não... Não, a gente usa a mesma metodologia adaptada ao shopping. Tá. Né? Então, eu com a mesma equipe, convidei a equipe dele para vir trabalhar comigo, levei uma gerente que já conhecia a metodologia. E aí no shopping, como você não tem um promotor que leva 50 pessoas por hora, a gente coloca nós colocamos uma promotora, onde nos shoppings é normal, em lojas de cosméticos, é uma promotora ficar oferecendo uma fita olfativa e tal. Entendi. Então, a gente oferecia uma fita olfativa e quando a pessoa pegava, a gente oferecia. E você aceita uma amostra grátis? Né? Legal. Não ficar abordando para convidar não pode no shopping, não mas pode. Oferecer uma fita olfativa podia. Entendi. Então, as pessoas, dentro da loja? Na porta da loja. Tá. Né? Isso com lojas de cosméticos é normal, ter promotores oferecendo fitas olfativas. Isso, né? Eu já vi muitas então, vezes. A gente oferecia, a pessoa pegava e a gente perguntava se ela aceitava uma amostra grátis. Aí ela entrava na loja. Que legal. Né? Aí você já melhorava seu fluxo. A diferença é que no shopping, como na Rua São Bento tem um fluxo intenso, mas no shopping era um fluxo mais qualificado. Isso. Né? Então, pessoas com mais intenção de compra. Isso. Então, para gastar o resultado foi o mesmo no resultado final. Né? Só que com fluxo menor, mas uma conversão maior.
Aham. Né? Essa foi a diferença. Eu falei, aí, cara, nós dobramos o faturamento da segunda loja e ela se tornou Você falou assim, rentável. poxa, eu tenho um método na mão. O pessoal Dá para replicar. Caramba, passaram-se 6 meses, uma outra franqueada veio me oferecer, ó, eu não estou conseguindo, e não sei o quê. Cansei. E tá difícil e tal. Fizemos um acordo com ela, né? Falei, eu preciso de prazo para te pagar, né? Pra não sei o quê. Resultado, o mesmo resultado. Em 30 dias duplicamos o faturamento Que dela. bacana. Eu falei que era o mesmo método. Para nós isso já Não era... mudava. Isso né? é muito legal. Então, no final, resumindo, nós compramos 9 unidades de outros franqueados que estavam Com dificuldades. com dificuldade, né? E revertemos o resultado de todos eles. Existe um processo, esse é talvez e aí a gente foi disso, como a gente já media a conversão, aí começamos a medir a venda por hora, a ticket médio, os indicadores do varejo, e aí desenvolvemos uma metodologia onde a gente trabalha com metas por hora. A gente acompanha os indicadores. Então, a meta é mensal, onde você transforma ela em semanal. A meta da semana, nós trabalhamos com ciclos semanais, que são formados com metas mensais, diárias, a meta diária por período e período por hora. Entendi. Então o vendedor ele entra e ele sabe quanto ele precisa vender por hora. Legal. E se ele não cumprir tem um norte. isso, tem um norte. Aí o nosso papel é ajudar ele a cumprir isso. Entendi. Com processo, metodologia, atendimento. Você tem muita dificuldade com vendas? Eu digo, é um superpoder, né? E você forma o teu pessoal, ou você pega pessoal, você já contrata gente com experiência. Você tem muita dificuldade com essa área? No varejo, a rotatividade do varejo ela é alta, mas para nós não importa se ele tem experiência ou não. Não importa que ele se adapte à nossa cultura. E tem atitude. E tem atitude. A atitude é mais importante que o conhecimento nesse caso. Né? O resto você ensina, né? O resto a gente ensina. Então nós temos muitas promotoras que viraram gerentes. Eu tenho uma promotora que virou supervisora. Isso é bacana. Mas tem cresce a cultura. E tem, assim, a sua pergunta tem vendedores experientes também, mas tem vendedores experientes que eram experientes e não conseguiram ficar. Então, desempenhar, às vezes vem de outro setor. Atitude e comportamento. É variado. Alberto, para quem tem intenção ou interesse em ser um multifranqueado, que superpoder essa pessoa tem que ter? É muito trabalho. Muitas horas diárias. Muitas horas diárias. Eu acho que uma habilidade que o franqueado precisa ter e entender porque eu acho o seguinte: todo mundo tem qualidades e tem deficiências, né, as pessoas. Pontos fortes e fracos. E as franqueadoras também, as marcas também têm. O que a gente tem que entender é que se ela tiver mais pontos fortes do que fracos, vale a pena trabalhar com eles. Assim é no nosso relacionamento, assim é no nosso casamento, Isso. assim é em quase todo. E aí, talvez, enquanto uma dica assim, você vai fazer a pesquisa, vai conversar com outros franqueados que já estão na rede, e quando você decide entrar, você fica feliz, aí você conhece os pontos fracos, geralmente não aparecem. Mas a gente potencializa os pontos fortes, minimiza os pontos fracos. Isso, boa sugestão, porque muitas vezes que as pessoas vão conversar com franqueados, por exemplo, se tivesse falado com esses 9 franqueados que venderam a loja para você, talvez essa pessoa tivesse uma péssima noção. Falei, não vou entrar nessa marca porque não está legal. Mas muitas vezes não está bom porque o próprio franqueado não está desempenhando bem. Isso não significa que ele seja incompetente. Sim. Porque às vezes ele tem um outro negócio, ele tem um emprego, resolveu investir e não teve tempo suficiente ou não se dedica ao que é necessário para fazer aquela unidade dar certo, né? Então é preciso cuidado em relação a essas informações quando você vai falar com franqueados. Eu quero comprar uma marca tal, vou falar com os franqueados para ver se vale a pena. É preciso cuidado, porque você pode pegar informações de pessoas que estão numa situação ruim, mas não por conta da marca, mas por conta da própria dificuldade em operar a unidade dele. Concordo, é exatamente isso. Os franqueados de quem nós adquirimos, excelentes pessoas, excelentes profissionais das suas áreas, porque todo mundo tem uma profissão, excelentes.
E aí talvez o negócio não fosse o adequado para o perfil deles. Isso. Né? Assim como nós somos franqueados com várias unidades, não quer dizer que eu possa abrir qualquer coisa e vou ter sucesso. Eu tenho Exatamente. que ter fazer essa autoanálise se é para mim, né, o determinado novo negócio é para o meu perfil. É como investimento, né? O resultado passado não é garantia do resultado futuro. Continuar trabalhando com força e muita aplicação. Sim. Você falou muito em processos, né? Ou seja, o que levou você a isso foi definir, implementar e seguir um processo. Certo. Quão difícil é isso, Alberto? É um desafio constante. Até hoje, né, eu acho que quando você aplica o mesmo procedimento, a gente aplica adaptando as marcas, e esse é o nosso desafio na operação. Né? Você olha, a gente fala assim, cara, o pessoal brinca muito, o varejo são pessoas com baixa formação, tal. Primeiro nós estamos transformando a vida, impactando a vida delas, Exato. Desenvolvendo elas profissionalmente. Correto. Né? E quando você, por exemplo, vamos falar de um exemplo de um hospital onde as pessoas estão lá para salvar ou ajudar a saúde das pessoas, né? Isso. Mas quando você vai no hospital, a quantidade de processos que tem lá de preenchimento de ficha, de prontuário, de não sei o que, acho que não sei quanto tempo eu toda vez que eu vou lá, eu volto com insight, falo, nossa, o pessoal está... Do ponto de vista de processo, eles são muito bons. É importantíssimo. Mas qual o principal negócio deles? Salvar vidas, cuidar da saúde das pessoas, né? Exato. Então, a gente tenta passar isso para os nossos profissionais, para a nossa equipe. Né? Muitas vezes eu vejo muita gente achando essa questão de processualizar as coisas uma atividade muito burocrática e que engessa a operação, mas isso é um pensamento equivocado. Se você está implementando o processo e ele está engessando a sua atividade, você não deve parar de implementar o processo, concorda? Você deve evoluir o processo para que ele chegue. E muitas vezes as pessoas começam a implementar, começam a ter dificuldade, acham que é burocracia, e no começo porque você trabalha de forma totalmente, digamos, desorganizada, e um processo começa a ordenar e organizar as coisas, as pessoas assustam. E às vezes atrapalham no começo, é difícil implementar, até acertar o ponto. Então eu digo que o processo você não faz para acertar, você faz até acertar. E foi o que a sua história mostra isso. Você começou a fazer a distribuição, começou com 50, foi usando, no shopping aplicou e isso vem dando certo até hoje. E aí, inclusive, aí nós temos... e aí, quando o processo ele começa a fazer parte da cultura da empresa, né, as pessoas que não conseguem seguir o processo, elas acabam saindo. É uma seleção natural. Que bacana isso. Alberto, para a gente finalizar, você tem alguma mensagem para quem nos assiste e que está muito interessado em avançar como franqueado, ou seja, aquela pessoa que tem 1 ou 2 unidades e está cheio de dúvida, será que eu dou conta? Vale a pena seguir em frente? Você tem alguma mensagem para esse pessoal? Primeiro que saímos aí por uma crise econômica forte, então o cenário para os próximos anos são melhores, então só aí já daria aí uma boa perspectiva. Uma boa perspectiva. E aí o segundo, com relação à gestão, né, você que pensa se você cresce ou não, análise assim, de como você está preparado para isso. Não precisa estar preparado, você pode se preparar para isso, né? Assim como eu estava preparado para fazer a gestão de uma loja, 2 ou 3, nunca pensei na quantidade, mas a gente vai se preparando para isso constantemente. Isso. Né? E segundo, que se você não estiver inventando a roda, e alguém sempre fez, então então vai buscar, vai trocar, vai, né, como aqui nós estamos passando, você está divulgando conteúdo e experiência, né, para as pessoas, né? Então vão atrás disso. E peçam, né, troquem, busquem as pessoas que já fizeram, porque o caminho não tem que reinventar a roda mesmo, não. Não é. Concordo muito com você, eu vejo muito isso. Sou franqueado da Peel Action há 10 anos e a gente vê muito isso, troco muitas ideias com os colegas e acho que isso é uma força do sistema de franquia muito grande. Né? E você que está nos assistindo, não tenha medo. Se você acha que as pessoas não estão dispostas a ajudar, a compartilhar informação, bobagem.
É impressionante como as pessoas estão abertas, como o Alberto está aqui falando. Encontrei o Alberto algumas vezes já, e o Alberto é uma pessoa extremamente aberta, participa da ABF, que é uma associação, a Associação Brasileira de Franchise, cujo papel é fortalecer e divulgar esse sistema de franchise no Brasil. Então, assim, quem empreende e é empreendedor de verdade quer ver você tendo sucesso também. E essas pessoas são mais abertas do que você possa imaginar. É isso aí. Alberto, eu agradeço imensamente. Foi um prazer e uma satisfação revê-lo, conhecer o seu espaço aqui em São Paulo. Muito obrigado por estar falando com a gente aqui no canal. Obrigado, é um prazer para mim. E sucesso para você e um excelente Natal. Obrigado, sucesso para todos vocês. Obrigadão. Tchau, tchau.